Suprimento diário, parte 8. Suprimento diário, como o próprio nome diz, tem a função de suprir as nossas necessidades espirituais a cada dia, com uma pequena porção de uma mensagem, para que não tome muito o nosso tempo devido a trabalho e outros compromissos, que nos alimente espiritualmente a cada dia. No final da semana teremos visto uma mensagem e no final um livro. Que isso possa se tornar um hábito entre nós, todo dia de manhã, antes de começarmos nossas tarefas, possa lembrar-nos de desfrutar a nossa porção diária de alimento espiritual, que assim possamos crescer e amadurecer espiritualmente, até que cheguemos à medida da estatura do varão perfeito, Yahushua. Efésios 4, versículo 13. Leia Yahushua, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Yahushua, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Yahu, e a palavra era Yahurim, o Criador eterno. Versículo 2. Aquele que é a palavra sempre esteve com Yahu. Versículo 3. Criou tudo o que existe, e nada existe que não tenha sido feito por ele. Versículo 4. Nele está a vida eterna, e essa vida dá luz a toda a humanidade. Versículo 5. A sua vida é a luz que brilha nas trevas, e estas nunca poderão pôr fim a essa luz. Versículos 6 e 7. Yahu enviou Yahushua, o imersor, para dar testemunho da verdadeira luz. Versículo 8. Yahushua não era a luz, mas apenas uma testemunha para que esta luz pudesse ser conhecida. Versículo 9. Mais tarde veio aquele que é a verdadeira luz para brilhar sobre todo o ser humano. Versículo 10. Esteve neste mundo que foi feito por ele, mas não o conheceram. Versículo 11. Veio para o seu povo e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Yahu. Versículo 14. A palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de Ohave, mudado para amor, e perdão, cheio de verdade. E vimos o seu rodaial, igual a esplendor, o rodaial do Filho único do Pai. Versículo 15. Yahushua deu testemunho dele, clamando à multidão: Eis aquele de quem eu falava quando disse: Esse que vem depois de mim é muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Versículos 16 e 17. Todos nós recebemos da abundância dos seus bens, e a sua bondade continua. Mehushua deu-nos a lei, mas Yahushua, o Mehushai, trouxe-nos o perdão e a verdade. Versículo 18. Nunca ninguém viu Yahu, mas o seu Filho único, que vive na intimidade do Pai, nulo revelou. Uma introdução à vida e edificação. Na parte anterior, vimos que Yahushua, a palavra, veio como vida e luz, com o propósito de gerar muitos filhos, para ser a expansão e expressão corporativa de Yahu. Isso está revelado em Yahushua, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Que possamos guardar esse ponto no nosso íntimo de nosso ser. Chegamos nesta parte à segunda sessão de Yahushua.
Hana, capítulo 1, que é composta dos versículos de 14 a 18. Esse trecho mostra-nos que o próprio Mehushai, o qual era a palavra e veio como vida e luz, a fim de produzir muitos filhos para a expansão e expressão de Yahuwah, encarnou-se para o nosso desfrute. Yahuwah Hana, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, diz-nos que o Mehushai veio para produzir os filhos de Yahuwah. Os versículos de 14 a 18 indicam que todos os filhos de Yahuwah necessitam do desfrute de o Mehushai. Como podemos desfrutar de o Mehushai? Pela sua encarnação. Ser encarnado significa ser consolidado. Como a palavra antes da sua encarnação, o Mehushai era misterioso. Ao ser encarnado, todavia, ele se tornou real para nós. Antes disso, ele era impalpável, invisível e intocável. Tornando-se homem, ficou sólido, real, visível e tocável. O versículo 14 diz: a palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós. Aquilo era algo sólido. Tornando-se homem para tabernacular entre os homens, ele se tornou tocável. As pessoas não somente podiam vê-lo, como também tocá-lo. Por isso, Yahuwah Hana diz: e vimos o seu rodaial, igual a esplendor, o rodaial do Filho único do Pai. Em sua primeira epístola, Yahuwah Hana nos diz que eles o tocavam. 1 Yahuwah Hana, capítulo 1, versículo 1. Assim, em sua encarnação, o Mehushai tornou-se palpável. Apesar de tornar-se palpável por meio de sua encarnação, precisávamos de algo mais antes de poder desfrutá-lo. Por isso, Yahuwah Hana, capítulo 1, versículo 14, diz que ele era cheio de Ohave, mudado para amor e perdão, cheio de verdade. Não diz que ele era cheio de doutrinas e dons. Quando se tornou visível e tocável, estava cheio de Ohave e verdade, realidade. Quando o Mehushai estava como homem com os seus discípulos, esses não somente o viam e o tocavam, mas também o desfrutavam. Se você perguntasse a Cafos e Mauroém por que o honra tanto e por que gostavam de estar em sua presença, eles diriam: simplesmente não podemos expressar isto em palavra. Quando estamos com ele, temos um certo gozo. Nenhuma palavra pode expressar isso, mas todos podemos testificar que é muito agradável assentarmos em sua presença. Existe tal gozo e realidade. Não sabemos como explicar ou definir, mas sabemos que certamente desfrutamos isso. O que eles desfrutavam? A palavra como homem, cheia de Ohave e realidade. Shalom a todos. Continuaremos na parte 9.